Bom, pessoal, eu estou enviando mais um exercício aí de derivadas parciais, que eu acho que é a parte que tem mais, talvez gere mais dificuldades aí. Eu lembro que eu fiz uma aula inteirinha de derivadas parciais, tem um PDF lá no Disciplina e o vídeo. Nesta aula a gente foi derivando fáceis, depois média, depois chegamos umas difíceis, então tem que começar por aí, porque parece que o pessoal quer fazer o exercício antes de ver a teoria, isso não dá. Então tem lá a teoria, fácil, médio, difícil, como tem que ser. Eu até tinha comentado que a lista é um pouco difícil para você começar a treinar pelos exercícios do Guidorizi, por exemplo, ou do Stewart. Aí depois eu fiz uma aula de exercício. Nessa aula de exercício eu fiz dois de derivadas parciais relativamente difíceis. O último que eu fiz dessa aula é no mesmo nível desse, de dificuldade. Também assista aquilo lá. E depois você vem para esse que é um dos mais difíceis, mais trabalhosos da lista. Então, vamos começar, né? Você tem uma U de xy de classe C2. Classe C2 significa que as derivadas parciais mistas são iguais. E aí você define uma função v a partir da U, que no fundo essa v é a U escrita em coordenadas polares. É U de r cosseno θ no lugar do x e r seno θ no lugar do y. Você está transformando a U em coordenadas polares. E aí ele pede para mostrar essa igualdade, que aqui eu estou usando aquela outra notação mais econômica, certo? VRR é a segunda derivada de V em relação a R, mais 1 sobre R VR, a primeira derivada em relação a R, mais 1 sobre R ao quadrado V θ é a segunda derivada de V em relação a θ. É o Laplaciano, né? Esse delta é o Laplaciano, é o Laplaciano de U no XY, né? No R cosseno θ, R seno θ, nesse XY. E esse Laplaciano é só uma definição, tá? É definido dessa forma. É que isso é uma coisa geral de matemática, de equações diferenciais, né? Isso aqui, você pega uma função e escreve em coordenadas polares, o Laplaciano vai ficar com essa cara aqui, tá? Mas não precisa nem saber o nome Laplaciano, é um exercício para a gente treinar, derivar essas coisas que são um pouco complicadas. Então, olha só, vamos fazer o x, que é o que está aqui, é o r cosseno θ, e o y que está aqui é o r seno θ, certo? Então, como é que eu derivo VR? Para derivar VR, é uma composta, regra da cadeia do cálculo 2. Derivo u em relação a x e multiplico pela derivada do x, mais derivo u em relação a y e multiplico pela derivada do y. Essas derivadas derivadas sempre em relação a r, porque eu estou derivando em r. Então, ó o que eu coloquei. Derivo u em relação a x é o tal do x, que eu não tenho u, tenho que deixar indicado. E derivo x em relação Isso, eu derivo o x em relação a r, né? Porque eu estou derivando em r. O x em relação a r, ó. O θ é constante, então a derivada de r é constante é a própria constante, está aqui. Aí derivo u em relação a y, vezes a derivada do y em relação a r. A derivada do y em relação a r, o seno θ é constante, deriva em r dá o próprio seno θ, certo? Essa primeira derivada é fácil, é simplesmente a regra da cadeia. Agora vai complicando um pouquinho mais, que vai ficando cada vez maior, porque agora eu vou derivar VR em relação a R novamente, tá? Então, olha só, como eu estou derivando em relação a R, VR é tudo isso, é uma soma. Então, eu tenho que derivar cada parcela. Como eu estou derivando em relação a R, cosseno θ é constante, então eu tirei. Então, para derivar em relação a R, basta derivar o x em relação a R. Para derivar o x em relação a r, eu não coloquei aqui para economizar espaço, e não se coloca mesmo, se coloca só no final. O u de x tem a mesma coordenada, mesmas variáveis da u, né? Então, no ux também tem r e também tem tetas. Então, também tem cadeia. Então, como é que fica? Derivo o x em relação a x é o tal do uxx, vezes a derivada do x, que a gente já sabe que é cosseno θ, porque estou derivando em r, de novo. Derivo u em relação a y é o tal do uxy, vezes a derivada do y em relação a r, que é o seno θ. Certo? Pronto, derivamos a primeira parcela. Agora eu vou derivar a segunda parcela. É análogo.
Como eu estou derivando em R, o seno θ é constante. Então eu posso tirar. Tirei. Então eu vou derivar só o y em relação a R. É o mesmo procedimento que eu usei para derivar o x. Então eu derivo o y em x vezes a derivada do x. Derivo o y em y, que dá o y, vezes a derivada do y, que a gente já sabe que é seno. Certo? Então fica um pouco grande, mas é isso. É porque tinha duas parcelas. Agora, qual que é a outra coisa que eu preciso achar nessa soma? O v θ θ. Tá? Então, como é que eu derivo? Agora mudou a derivada do x e a derivada do y, porque eu estou derivando em θ agora. Então, como é que eu faço? Então, vou derivar v em relação a θ. Olha a v onde é que está. V está aqui em cima. Como vai ficar? Vamos só falar, depois eu escrevo lá embaixo. Derivo u em relação a x, vezes a derivada do x, mas agora em relação a θ. A derivada do x em relação a θ, a derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos r seno θ. Depois, somo com a derivada de u em relação a y, vezes a derivada do y em relação a θ. A derivada do y em relação a θ vai ser cosseno θ. R cosseno θ, porque a derivada do seno é cosseno. Então foi isso que eu pus aqui. Ó. Derivo u em relação a x, vezes a derivada do x, mas em θ. Derivo u em relação a y, vezes a derivada do y, mas agora em θ. Certo? O que eu falei lá, escrevi aqui simplesmente. Porque estava longe, não dava para ficar na mesma tela. Agora, olha só. Agora vem o pior de todos. Eu vou derivar o vθ em θ. Certo? Como eu estou derivando o vθ é tudo isso. É uma soma com produto. Porque no u de x tem θ, nas coordenadas, e no seno θ também tem θ. Então eu tenho que usar a regra do produto. Mas, ó, eu estou derivando em θ, o menos r é constante. Então eu já coloquei aqui para fora. Então esquece esse θ que não existe mais. Eu coloquei para fora. Eu só vou derivar esse produto. Como que eu derivo o produto? Eu derivo o primeiro, mantenho o segundo, depois faço o contrário, não é isso? Regra do produto, porque os dois têm θ. Então, ó, mantive o x, derivei seno θ, cosseno θ. Mas agora mantenho o seno e vou derivar o x. Na hora que eu derivar o x é uma função de duas variáveis. Eu vou ter que usar a regra da cadeia. Como que eu derivo o x em relação a θ? Derivo o x em relação a x, o xx, vezes a derivada do x em relação a θ, que a gente já viu que é menos r seno θ. Mais derivo o x em relação a y, vezes a derivada do y em relação a θ, que a gente já viu que é r cosseno θ. Ó. Tá? É só escreve numa folha e vai comparando, né? Porque eu não posso ficar rolando a tela aí, senão não cabe tudo. É um exercício longo mesmo. Tudo isso foi derivar a primeira parcela. Na linha de baixo eu vou derivar agora o yr cosseno θ. Novamente o r é constante, porque eu estou derivando em θ, coloquei para fora. Agora eu vou derivar um produto novamente, porque o y também tem r e também tem θ, né? Então tem θ, aqui tem θ, produto, regra do produto. Então, derivo o cosseno, mantenho o y, mais, agora mantenho o cosseno e vou derivar o y, que é o pior. Como é que eu derivo o y? Derivo o y em relação a x, vezes a derivada do x. Derivo o y em relação a y, vezes a derivada do y. Percebe? Com treino, isso fica mecânico, não tem nada, não tem nenhum segredo. Mas claro que precisa de treino. Sem treino parece a coisa mais difícil do mundo. Mas é porque tem muito detalhezinho de conta, né? Na verdade é a conta. A teoria é isso. Deriva x e depois deriva x. Deriva em y e depois deriva y. É isso. Regra da cadeia. Bem parecido com a do cálculo 1. Só que com duas coordenadas. Então fica essa soma. Tá, agora vamos ver o que ele quer. Eu tenho VRR, depois eu vou somar com 1 sobre RVR, depois 1 sobre R quadrado, θ, θ. Tá, vamos lá. Comecei por onde? Nem me lembro mais. Está aqui. Vamos começar com o V θ dividido por R ao quadrado. Olha o que acontece. Quando eu dividir por R quadrado, um dos R's daqui se cancela com esses R's que estão fora, tá? Então, na verdade, eu só tenho um R agora para dividir. Aqui não tem R para dividir, então vai ficar devendo.
Esse menos é o que estava ali fora, tá? Que eu distribuí. Então fica essa a primeira parcela. Tudo bem, gente? Ó. Que mais? Agora, essa parcela interna fica como? Esse R corta com esse R aqui, legal. Então eu tenho menos seno ao quadrado, o xx, mas tem esse menos também. Então vai ficar mais seno ao quadrado, o xx. Certo? Aqui, deixa eu ver, eu tenho esse menos fora, por isso que apareceu aqui. O xy, o r cortou também, dá para cortar com esse r, lembra que tem um r sobrando embaixo aqui. Dá para cortar. Então fica quem, né? Seno, cosseno, o xy. Ó, certinho. Seno, cosseno, 1xy. O menos é o menos que estava aqui fora. Certo? Certinho, bateu. Aqui é a mesma coisa no de baixo, tá? Esse menos não tem θ. Esse θ eu cortei, né? Então fica seno y só com menos, porque agora não tem menos fora, você tem que preservar o menos de dentro. Aqui tem um r que dá para cortar com o r de baixo, que está dividindo ainda. Seno, cosseno, menos e o xy. Certinho. Seno, cosseno, menos o xy. Finalmente aqui, esse r dá para cortar. Lembra que eu estou dividindo ainda por r. O y, cosseno. E esse cosseno fora do parênteses, cosseno ao quadrado. Certinho. Bateu. Estou fazendo junto para ver se eu não errei nada. E aí, dividir o VR por R. Cadê o VR? Está aqui. Dividindo por R, ele está devendo, né? Então vai ficar com um R embaixo aqui, que foi exatamente o que eu pus aqui. Certo? Agora soma tudo. O V teta teta com V teta, desculpa, o V teta teta com R quadrado, o 1 sobre VR com o VRR que está onde? Está lá em cima. Aí que é complicado de olhar, que está muito longe. É isso. Mas olha o que acontece. Eu vou colocar aqui, olha que legal. Pena que não dá para mudar a cor do pincel. Fazer uma cor mais clarinha. Olha que legal. Quem vai sobrar? Era o VRR, né? Que eu queria. VRR. O VRR, quando eu distribuir esse cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado xx. Ó. Cosseno ao quadrado xx. Então, esse já foi. Aqui, olha que interessante que acontece. Eu tenho um cosseno θ, seno θ mista. Cosseno θ, seno θ mista. Vai cortar com quem? Ó, seno θ, cosseno θ mista. Cortou. Com esse aqui. Esse, né? Percebe? E vai acontecer isso um monte de vezes. Aqui eu também tenho uma outra mista, seno, cosseno. Mista, seno, cosseno positivo. Vai cortar com outra mista, seno, cosseno positivo. Ó. Claro, é duas vezes, dá para somar aqui, mas ia cortar com aqueles dois que estão lá em cima, percebe? Corta. E aqui vai sobrar quem, né? Ó, esse menos aqui, o x cosseno θ, corta com esse. Uma maravilha, vai cortar todo mundo quase. Aí esse y, isso deve cortar com alguém também, né? Com esse, ó. Que maravilha, corta tudo. Vai sobrar, no fundo, vai sobrar quem? O x cosseno ao quadrado, que é o que estava lá em cima, nesse, né? O y seno ao quadrado, estava em cima, né? Cadê? Aqui, seno ao quadrado. E aí, tem outros, o y cosseno ao quadrado, né? Que está aqui. Né? E vão sobrar só esses caras. Aí esses caras, quando você tirar o x em evidência, você tem um seno ao quadrado com seno ao quadrado que dá 1. Quando você tirar o y em evidência, você tem um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado que dá 1. Então vai ficar exatamente aí o Laplaciano, né? Ó, o Laplaciano aí. Certo? Somando tudo. Claro, o mais bom, tudo bem, a derivada é complicada. Esse é importante, a derivada. O resto é somar. Somar tudo isso aí. E você vai perceber, faz aí, um treino, faz aí a conta, você vai perceber, eu fiz, só que, claro, é meio difícil acompanhar assim, eu sei, quando o outro faz. Eu mesmo tenho dificuldade, eu tenho que eu escrever para pegar melhor. Então,
fazendo essa conta, você vai somar, você vai ver que um monte de coisa vai cancelar. Só sobra esse UXX cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, bem legal, que dá 1. Então fica o XX. A mesma coisa com o YY, certo? Então, esse, sei lá, é um dos mais complicados realmente da lista. Tem um outro que tem R θ, que também é bem complicadinho. Eu sugiro que refaça esse e depois treine com aquele. Já está dizendo o que tem que dar. É o mesmo espírito desse. Mostre que, aí, bom, você faz lá, se bater a conta é porque você acertou. É igual esse. É no mesmo espírito, tá? Que são, lembra que eu falei lá na primeira aula de regra da cadeia? Na parte específica de regra da cadeia, é difícil começar pela lista. Começa com o guidorismo, mas ó, já faz 2 semanas que vimos isso, né? Então acho que já fizeram os do guidorismo. Agora é pegar a lista. Então, a lista está aí. Tem 3 da lista feitos, né? Bastante aí da parte da regra da cadeia. Então acho que já dá para ter uma noção aí para treinar com os outros, né? Então tá, eu vou, é isso. Fiz mais um de regra da cadeia e claro que é importante, né? Vocês vão ter que derivar coisas, não é impossível calcular máximos e mínimos sem saber derivar essas coisas. Mas em todos os cursos, né? Não só no cálculo. Mas assim, já dá, acho que com essa ideia já dá uma boa noção para treinar. Certo? Então vou finalizar isso aí, daqui a pouco eu subo o vídeo e mando para vocês. Até mais.